Você sabe identificar quais são os sinais que indicam a presença demoníaca, a presença de espíritos, de influências sobrenaturais dentro de uma casa? Fica comigo até o fim, porque hoje eu quero lançar a luz sobre esse assunto. Presta atenção nessa história. Eu recebi um pedido de ajuda de uma família em desespero. Eles relatavam, praticamente todas as pessoas que moravam na casa, eles tinham a impressão de que aquela casa era estranha. Todos que entravam ali sentiam um peso espiritual, dor de cabeça, alguns até arrepiavam. As pessoas daquela casa dormiam mal, viviam irritadas. Diversos problemas financeiros que se repetiam, aquela coisa de toda uma vida, sabe? Enfermidades constantes. E o casal estava já decidido, ambos, a separação, ao divórcio. Mas eles tiveram acesso à minha pessoa, um vídeo meu, e pediram uma visita. São aqui da cidade onde eu moro, eu visitei. Gente, eu preguei o evangelho. Quando eu orei por eles, havia ali um espírito, um demônio, que ninguém sabia, ninguém via. O demônio se manifestou numa das pessoas daquela casa. E foi uma experiência sobrenatural, aquele espírito, inclusive, ele pôde provar que era um espírito, que era um demônio. Tratava-se de um demônio ao revelar fatos da vida de várias pessoas ali que ninguém sabia. E ocorre que ele não estava sozinho, haviam outros espíritos. Então, na libertação, nós procuramos identificar quem são os demônios, qual é o chefe, bom, enfim. Gente, eu expulsei os demônios ali. Mas o que ficou notório para aquela família é que o problema que eles estavam vivendo fugia do âmbito natural, da esfera da normalidade. Eles estavam lidando com uma força espiritual que estava manipulando, fazendo com que o desejo do divórcio, principalmente, ele se concretizasse na mente de ambos, tá? Enfim, gente, é uma realidade que nós não gostamos de tocar. Sabia que você... Presta atenção, eu vou falar uma coisa que é muito séria, e é quase certeza, tá, que isso está acontecendo. Talvez você não saiba, mas existem pessoas morando na tua casa, escondidas, e você não tem ciência. Mas essas pessoas não são pessoas, são espíritos. Gente, influência demoníaca não é só uma fumaça preta que entra no ambiente. Não, gente. Os espíritos são personalidades, são mentes pensantes. Pois é, são demônios. Demônios são espíritos caídos. Não são espíritos ruins de pessoas que morreram e que ficaram aqui vagando, não. São demônios. E esses demônios, eles querem matar, roubar e destruir. Gente, até para falar desse assunto, eu sinto aqui uma dificuldade, uma guerra, que eles não querem que eu fale disso com vocês, que vocês tenham acesso. As pessoas ignoram isso. Sabia que aí, nesse momento onde você está, não sinta medo. Há um ambiente espiritual. É como se você descobrisse, por exemplo, você já deve ter encontrado na tua casa, em algum momento da tua vida, um escorpião. Escorpião é um bicho que ele amedronta, ele é venenoso, né? Então a gente assusta. Se você descobrir que tem um escorpião, você já tem que imediatamente matar esse escorpião. Tentar detetizar a tua casa, enfim, né? O escorpião fica escondido. Geralmente ele é um bicho de hábitos noturnos, você bem sabe disso. Então, meus queridos, mas os demônios são assim, são espíritos.
A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Enfim, é muito assunto para falar aqui. E eu, inclusive, estou, gente, já trabalhando em cima de um curso de libertação, onde eu quero trazer as minhas experiências nesse curso. Tem muita gente melhor que eu ministrando sobre o assunto, mas eu tenho também uma graça de Deus para falar disso, e experiência, né? Bom, gente, então eu quero falar com vocês aqui sobre, ajudar vocês, vamos pensar juntos. Existem alguns sinais, queridos, que apontam quando há alguma presença intrusa nas nossas casas. Vocês não podem ver os demônios com os olhos naturais, somente com os olhos espirituais, entendeu? Então, tem demônio que deita na cama com o marido e com a mulher, deita no meio. Tem de tudo, gente. Espíritos que são sanguessugas. Então vamos lá, deixa eu falar de alguns sinais de maneira rápida com você aqui. Quero, em primeiro lugar, quando dentro da tua casa você percebe um clima pesado sem motivo. Como assim clima pesado, pastor? Às vezes é até difícil de explicar, mas parece que a atmosfera é pesada. Até uma dificuldade de respirar você tem dentro de casa. Até pessoas que entram na sua casa, aqueles que são mais sensíveis espiritualmente, acabam relatando, nossa, mas tem aqui parece que tem uma coisa ruim na tua casa, tem algo estranho aqui. Né? Então, um peso sobre a casa. Isso indica que tem um espírito aí, entendeu? Tem uma personalidade, tem um demônio. Segundo sinal, queridos, é quando há brigas constantes, sem razão dentro de casa. Né? Aquelas, sabe, gente, isso é terrível. Discussões que surgem do nada. Parece que está tudo bem, mas de repente ninguém sabe como que a briga começou. Eu não estou me referindo às brigas e discussões que são normais na vida de todo casal, na vida de toda a família, é normal as crianças se estranharem e tal, né? Não, gente, é briga feia. Briga que causa prejuízos. Tá? São demônios que estão ali. Os demônios dominam o ambiente. E eles vão causando ali discórdia, divisão, colocando um contra o outro. Coisa feia, gente. Briga até de sair na mão. Toda casa, presta atenção, onde há violência doméstica. Mulher, não se acostume a apanhar do teu marido, tá? Eu sei que aqui, até para que a violência doméstica ela tem que ser encarada pelos meios legais, procurar os seus direitos, polícia e tudo mais, né? Mas aqui eu estou trabalhando por trás de quem age através do agressor. Estou trabalhando no mundo espiritual. Então, terceiro sinal que indica que tem algum demônio na casa, na família. Enfermidades que surgem do nada. Elas chegam e saem e voltam. Aquela coisa maluca. Então, aquela doença aqui... Eu sei, gente, eu não estou falando que toda doença aqui é causada por demônio, não, tá? Sejamos equilibrados. Mas muitas doenças são causadas por demônios. Ah, gente, eu poderia relatar para vocês aqui muitas situações de enfermidades que até aparentemente eram simples. E quando eu fui fazer uma oração, o demônio se manifestou, tá? Então, aquelas doenças que os médicos não descobrem as causas. Algo sempre piora no mesmo horário do dia, tá bom? Tem muito texto bíblico para falar sobre isso. Por exemplo, Jesus, a Bíblia fala em Lucas 13:11, que havia uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. Então, os demônios causam doenças. Então, aquela casa onde sempre todo mundo vive doente, pode ser que seja pela ação demoníaca. Ó, quarto sinal, gente, estou quase terminando aqui. Pesadelos, visões e opressão noturna. Pesadelo, visões e opressão noturna. Gente, não é normal ter pesadelo.
Existem pesadelos que são oriundos de diversos motivos. Pessoas que tomam medicamento pesado podem ter pesadelos, enfim. Mas não é normal quando você tem muito pesadelo. E há pesadelos que a pessoa só vai ter se ela dormir naquela casa. É porque tem um demônio ali. Sensação de que tem alguém te observando. Às vezes você sente aquela pressão no teu peito. No outro dia você acorda exausto, exausta. Ou então as crianças vivem te dizendo que estão vendo sombras dentro de casa. Algumas enxergam monstros. Gente, e quem tem cachorro, os animais muitas vezes são sensíveis. Eu fui fazer uma oração numa casa que também teve um monte de demônio lá. E era incrível, queridos, os cachorros tinham medo, ficavam tristes. Latiam para a parede, latiam para o nada. Entendeu? Então são sintomas de que pode ter um demônio na tua casa. Em quinto lugar, objetos que quebram, ruídos e movimentos estranhos. Não é superstição, senão, gente, é padrão, tá? Então, tipo assim, ó, dentro da casa, do nada, barulhos inexplicáveis. E não é bicho, não é nada. Coisas que acabam caindo sozinhas. Né? Barulhos constantes. Luzes que começam a piscar sem que haja nenhum problema elétrico na casa. É demônio, gente, é espírito, são vários espíritos. Você pode estar cercado, sua casa cheia de demônios e você nem imagina, ok? Em sexto lugar, estou quase terminando, enfraquecimento espiritual geral. É aquela clássica, né? Morreu a vontade de orar, ler Bíblia, você não consegue. Parece que a casa, o ambiente da tua casa te empurra para longe de Deus. Ok? Então, enfraquecimento espiritual. Sétimo lugar, queridos, para terminar aqui. Deixa eu só... Isso. Padrões familiares que se repetem. Ciclos espirituais. Padrões familiares. Padrões de pecado, eu me refiro. Ok? Então, por exemplo, quando eu falo familiar, é dentro da sua linha, a linha da tua família. Então, vamos lá. Dentro da tua família, fique esperto se tiverem divórcios repetidos. Todo mundo divorciou, sempre divorciou. Adultério que passa de pai para filho. Vícios que vão se repetindo nas gerações. Pobreza crônica e inexplicável. Enfermidades iguais em várias gerações. Depressão, ataques de pânico e pensamentos suicidas que correm na família. Filhos que crescem odiando os pais, sempre repetindo a mesma história. Isso aqui e muitos outros, né? Então, essas coisas, bom, você prestou atenção, indicam a presença de um demônio ou de um ataque espiritual na tua casa, na tua família. E como libertar, pastor? Primeiro lugar, gente, precisa de um encontro com Jesus de verdade, tá? Arrependimento dos pecados, encontrar-se com Cristo, se arrepender dos seus pecados, abandonar os pecados. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, então você precisa entender as origens. Como é que esses demônios entraram? Entendeu? A Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não encontra pouso. Então, se tem um demônio ali, tem uma causa. De alguma forma, ele foi invocado por meio do pecado, talvez através do envolvimento com religiões que trabalham a parte espiritual, o misticismo. Então, eles vieram, estão lá. Então, quando você conhece Jesus, ele vai te mostrar como que o demônio entrou. Entende?
E aí você precisa aprender a expulsar o demônio. Só que sozinho você não vai conseguir. É onde você precisa da ajuda de um cristão, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha autoridade espiritual para expulsar demônios, ok? Bom, vou trabalhar isso um pouco depois. Escreva aqui nos comentários as suas dúvidas, por favor. Escreva assim nos comentários. Quando você escreve, é uma legalidade que você dá no mundo espiritual. A minha casa é do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Esse vídeo foi esclarecedor para vocês? Compartilhem com quem vocês amam agora. Manda agora. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. Eu quero orar por você. Meu Deus, eu apresento aqui as nossas vidas, cada pessoa que aqui comigo está, e no nome de Jesus, lança luz sobre essa casa. Fortaleça os teus filhos. Eu repreendo todo demônio que age nessa casa. Tem pessoas que estão sentindo ânsia de vômito nesse momento. Manda o teu anjo agora, Senhor. Diabo, sai em nome de Jesus. Demônio, perca as tuas forças. Eu quebro teu poder agora em nome de Jesus. Lança a luz, fortalece o meu irmão e a minha irmã, ó Pai, em nome de Jesus. Gente, vamos conversar mais? Escreva aqui para mim, o comentário é livre, eu quero conhecer a tua história. Pode me seguir no Instagram, se a tua história for muito confidencial, eu estou por lá. No Instagram você pode mandar até áudio, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Eu não me apresentei no começo, eu sou o pastor André Luiz, para quem não me conhece. Já são 25 anos pegando capeta pela orelha, viu? Expulsando demônio, tá? Então eu sei o que eu tô falando. Beleza? Curtiu o vídeo? Curta. Compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe e amanhã tem oração todo dia aqui, tá? 5h30 da manhã agora, viu, gente? É 5h30. Espero você. Deus abençoe.